E se a profecia mais temida da história não fosse apenas um mito? E se ela estivesse começando a se cumprir? Agora? E o Marco Zero fosse um lugar que você conhece muito bem? Maio de 2025. O mundo prende a respiração. Em meio a tensões globais que beiram o caos, um novo Papa é eleito, Leão X. Um nome que não é escolhido ao acaso. Na história da Igreja, os Papas Leão surgiram em momentos de crise extrema. Leão I enfrentou Átila, o Huno, salvando Roma da destruição. Leão XIII navegou as águas turbulentas da Revolução Industrial. O nome Leão é um símbolo de coragem diante do abismo. Mas não é apenas o nome dele que causa um calafrio nos corredores do Vaticano e nas agências de inteligência ao redor do globo. É de onde ele vem, e o que sua eleição parece despertar. Enquanto o mundo olha para Roma, Roma olha para o Brasil. Uma antiga profecia, sussurrada por séculos em círculos restritos, parece apontar diretamente para a nossa nação. Mas por quê? O que o Brasil tem que o resto do mundo não percebeu? E por que a chegada deste novo Papa, um homem vindo da América Latina, pode ser o gatilho para eventos que vão redefinir o futuro da humanidade? Prepare-se, porque os detalhes que estamos prestes a revelar e as conexões que vamos traçar, poucos ousam sequer mencionar em voz alta. A eleição de um novo Papa sempre marca um momento decisivo, mas em maio de 2025, esse momento assumiu proporções épicas. Leão X foi escolhido para liderar em meio a um cenário mundial fraturado. Conflitos que se arrastavam por anos escalaram para guerras abertas. A economia global balança sobre um precipício e, dentro da própria Igreja, divisões profundas ameaçam rasgar o tecido da unidade. Nascido na América Latina, o novo pontífice representa uma ponte entre dois mundos, o conservadorismo da velha Europa e os ventos de uma fé fervorosa e apaixonada que sopram do sul do mundo. Sua eleição não foi apenas política, foi a expressão de um anseio desesperado por um líder capaz de restaurar a confiança em um tempo de desilusão. Sua primeira homilia como Papa não deixou dúvidas sobre a missão que ele se impôs. Sem recorrer a frases vazias, Leão X falou de união, humildade e reconciliação. Ele destacou que o mundo precisa, mais do que nunca, de líderes espirituais que busquem a paz e a justiça, alertando para os perigos da indiferença, que ele chamou de o ateísmo dos bons. Seu olhar firme e palavras serenas deixaram claro: não há espaço para neutralidade em tempos de crise. E foi então, em sua primeira fala ao planeta, que ele fez o inesperado. Ele citou uma nação pelo nome. Ele não falou da Itália, seu novo lar. Não falou das potências europeias ou da América do Norte. Ele olhou para o sul e chamou o Brasil de terra de profunda fé e generoso coração, uma reserva de esperança para um mundo cansado. O silêncio que se seguiu na Praça de São Pedro foi ensurdecedor. Por que o Brasil? Por que esse destaque em um momento tão inaugural e delicado? A resposta se desdobra em duas camadas. A primeira é visível aos olhos dos homens, nos mapas da geopolítica. O Brasil deixou de ser um ator coadjuvante. Sua crescente influência em negociações internacionais, seu papel como celeiro do mundo em um planeta com crises de abastecimento, e sua posição de liderança na América do Sul o colocaram no centro do tabuleiro. O Vaticano, com sua diplomacia milenar, sabe que o Brasil não é apenas um país, é um continente em si mesmo. Um movimento espiritual ou social que floresce aqui tem potencial para varrer o globo. Mas se a influência política do Brasil chama a atenção do mundo, é a sua alma que chama a atenção do céu. E esta é a segunda camada da resposta, a mais profunda e misteriosa. A força da fé no Brasil é um fenômeno que intriga sociólogos e teólogos. Mesmo diante de crises econômicas, escândalos políticos e desafios sociais imensos, o povo brasileiro
mantém uma espiritualidade viva, uma ligação quase tátil com o sagrado. É esse espírito que muitos, inclusive no Vaticano, enxergam como um sopro de esperança em um Ocidente cada vez mais cético e secularizado. É aqui que a história fica assustadoramente precisa e se conecta a fios muito antigos. Séculos de profecias da Igreja, muitas delas mantidas sob sigilo, falam de um tempo de grande tribulação, uma purificação final. A mais famosa delas, a de São Malaquias, descreve uma sequência de papas que culminaria em Pedro, o Romano, um pontífice que governaria em meio a uma grande crise. Com a eleição de Leão Denis, muitos se perguntam se ele não seria o penúltimo elo dessa corrente. Outras revelações, como as visões de Nossa Senhora em Fátima e os escritos de santos, como Padre Pio e Santa Faustina, alertam para um período de caos, guerras e perseguições, mas também de uma promessa divina de misericórdia e renovação. É como se o céu estivesse nos dizendo: o tempo da prova chegou, mas aqueles que permanecerem firmes na fé verão a vitória de Deus. E é dentro deste contexto profético que o papel do Brasil adquire um peso especial. Em muitas dessas mensagens místicas, há referências a uma terra de Santa Cruz, um grande celeiro da fé no sul, que seria escolhido para manter viva a chama da crença, quando outras nações, antes faróis do cristianismo, se apagassem. A eleição de um papa latino-americano que aponta para o Brasil, no exato momento em que o mundo vive uma crise que espelha as descrições proféticas, seria apenas uma série de coincidências? Ou seriam os sinais se alinhando como Cristo nos ensinou a observar? Essa missão, no entanto, não vem sem um preço. A Igreja, por dentro, está em conflito. Uma guerra civil não declarada, travada em blogs, redes sociais e corredores de seminários. De um lado, setores mais tradicionais que veem na tradição um pilar inegociável. Do outro, os que defendem mudanças ousadas para adaptar a Igreja aos tempos modernos. Essas disputas, que antes eram discretas, hoje ganham visibilidade e criam um ambiente de desconfiança e polarização. E o Brasil é um reflexo perfeito dessa tensão global. Temos movimentos carismáticos que lotam estádios e, ao mesmo tempo, uma teologia que questiona dogmas fundamentais. Temos uma devoção popular fervorosa e, simultaneamente, o avanço de ideologias que se opõem frontalmente à moral cristã. Somos um paradoxo, uma terra de esperança e um campo de batalha espiritual. É neste solo, ao mesmo tempo fértil e ferido, que Leão X precisa semear. Ele sabe que os maiores perigos não vêm dos inimigos declarados da fé, mas de dentro, de uma fé que se torna ideologia política, seja de direita ou de esquerda, de uma religiosidade de fachada, sem conversão do coração, de uma oração que não se transforma em compromisso com o próximo. A pergunta que ele nos faz silenciosamente é: estamos à altura do desafio? Diante de tudo isso, a grande questão deixa de ser sobre o Papa, as profecias ou a geopolítica. A pergunta agora passa a ser sobre você. Em uma história tão grandiosa, em um momento tão decisivo, qual é o seu papel? A mensagem implícita de Leão X e de todos os sinais que apontam para o nosso tempo é uma só. Você não é um espectador passivo. Você é, queira ou não, um protagonista da sua própria fé. O chamado urgente é para voltar ao essencial. A preparação para os tempos que virão não é estocar comida ou construir abrigos, mas fortalecer a alma. E como se faz isso? Com as ferramentas que a Igreja nos oferece há 2000 anos. Primeiro, a oração. Não a oração apressada e mecânica, mas o diálogo profundo e diário com Deus. A oração é a arma dos humildes, a força dos que se sabem fracos. O Santo Terço, a meditação da palavra, a adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. São essas as práticas que criam uma fortaleza em nossa alma, imune ao medo e ao desespero.
Segundo, a formação. Muitos se perdem não por maldade, mas por ignorância. Não conhecem a beleza e a lógica da própria fé e se deixam confundir por argumentos bonitos que escondem grandes erros. Estudar o catecismo, ler a vida dos santos, ouvir pregadores fiéis à verdade do Evangelho. Blindar a mente é tão importante quanto proteger o coração. Terceiro, e mais importante, a caridade. Não há preparação melhor para encontrar Cristo do que servi-lo nos pobres, nos doentes, nos solitários, naqueles que a sociedade descarta. A fé que não se traduz em obras é uma fé morta, disse o Papa. Em vez de viver com medo do futuro, o cristão é chamado a transformar o presente com gestos concretos de amor que revelam a presença de Deus no mundo. O Brasil foi chamado de terra de esperança, mas também pode se tornar um campo de conflito. A escolha é nossa. A semente da esperança está plantada, mas ela precisa ser regada com oração, coerência e compromisso diário. O futuro será o resultado das decisões que tomarmos hoje em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa comunidade. O tempo de ficar em cima do muro acabou. O mundo precisa de testemunhos vivos, não de opiniões vagas. As profecias, as mudanças no Vaticano, os sinais dos tempos, tudo isso serve como um grande despertador. Mas o despertador não faz o trabalho por nós. Ele apenas nos chama para levantar e agir. O futuro nos reserva desafios, sim, mas também nos reserva promessas. A promessa de que os puros de coração verão a Deus. A promessa de que os que choram serão consolados. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Que não sejamos guiados pelo medo, mas por uma fé corajosa. Que o Brasil, esta nação de alma tão profunda, responda ao seu chamado com a generosidade que lhe é característica e que nos dias que virão sejamos encontrados como servos vigilantes com as lâmpadas acesas e os corações firmes em Cristo. Se você sentiu que esta mensagem era para você e quer continuar decifrando os sinais dos tempos conosco, a sua inscrição no canal é fundamental. Ela é o sinal de que devemos continuar produzindo conteúdo que alimenta a fé e a reflexão. E enquanto você processa tudo isso, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele revelamos outro mistério, que se conecta diretamente com os dias desafiadores, mas esperançosos que estamos vivendo. Continue conosco nesta jornada.